meus olhos e em meio a tanto pranto parece mentira que o crucificaram, que eis o pequeno que o embalei, que adormecia tão logo em meus braços, aquele que sorria a olhar o céu, e quando rezava ficava sério. Filho, quantas Via Sacra você já participou? Então, Via Sacra completa, só 2. E incompleta? Incompleta, contando com incompleta, são 3 ou 4? 4. 4, isso mesmo. Quais foram os personagens que você já fez? Jesus 2 vezes, Caifás. E qual é o peso de você sair de um personagem que é santo para um que é pecador? Difícil. Muito difícil. Porque ser bom é muito fácil, né? Agora, ser ruim é mais difícil ainda. Porque na Via Sacra a gente pensa assim, não vamos crucificar Jesus, não vamos fazer mal com ele. E aí chega ano passado, eu sou Caifás, porta-voz do demônio, literalmente. Não é fácil não. Tem que conhecer a maldade interior que a gente tem, que a gente não gosta de ser, para ser. Quantas Via Sacras você já participou? No total, com essa 7. Quais personagens você já fez? Já fiz 2 vezes soldado, 1 vez centurião, já fiz também 3 vezes Jesus. E qual é, você que é muito experiente, mais experiente entre nós, qual é a experiência de participar de uma Via Sacra? É uma experiência, ao mesmo tempo que é assustadora, é muito gratificante. Uma experiência que a cada ano se renova, né? Quando a gente pensa que já viu de tudo, já sentiu de tudo, já provou o ápice do amor, Deus vem e dá uma rasteira, né? E nos mostra 1% daquilo que a gente pensa que viu e não viu, e nos surpreende. Quantas Via Sacras você já participou? Eu acho que com essa daqui são 4. A primeira eu fui centurião, na segunda fui soldado, na terceira centurião de novo. Por mais que a gente já faz papel repetido, cada Via Sacra foi única, né? Você tem que entender que naquele momento você está sendo o cara que está batendo em Jesus, que está querendo a morte dele. Então, no dia, a gente pode ensaiar 1000 vezes, mas o dia é uma sensação totalmente diferente. Conta pra mim como que você acabou parando aqui em Santa Clara. Então, literalmente, eu era uma pessoa que não acreditava em literalmente nada, até que meu melhor amigo pediu, porque a fotógrafa que ia fotografar a Via Sacra teve uns problemas e não pôde participar, e ele, sabendo que eu fotografava, falou: por favor, faz isso por mim, eu juro que eu não te peço mais nada. Depois que aí eu fui, aceitei, beleza. Depois disso nunca mais saí. Desde que eu fotografei a Via Sacra de 2019, aquilo ali me tocou tanto que eu acabei, por meio dos meus amigos mesmo, entrando pra igreja, e hoje em dia eu sou aqui de Santa Clara. E quantas Via Sacras você já participou? Fotografando e filmando Tudo, foram já. 2,
E essa é a segunda que eu vou participar do ano. Ao todo são 4 Vias Sacras. E qual é a experiência de participar de uma Via Sacra? É surreal. Não tem exatamente como explicar. Você só sabe o que é participar de uma Via Sacra quando você participa de uma Via Sacra. Quantas Via Sacras você já participou? No geral, assim, acho que umas 3 ou 4 Vias Sacras. E quais personagens você já fez? Eu só fiz personagem na minha primeira, que foi Pilatos, e o restante eu sou mais como apoio, mas eu acho que a gente acaba vivenciando muito da própria Via Sacra, dos personagens e da Via Sacra litúrgica, sendo apoio. Eu curto bastante estar nesse lado do cenário. E qual a experiência, então, de trabalhar numa Via Sacra? Assim, é indescritível. Além de atuar como Pilatos, né? Que você fica super nervoso, você fica com medo de errar a fala. Ao mesmo tempo, como a gente estava falando hoje, toda a autoridade romana está em você quando você coloca a roupa, porque, querendo ou não, você é uma peça fundamental para a crucificação, para Via Crucis. É muito bom, é muito gratificante. Eu sempre que tem uma Via Sacra nova, eu aprendo uma coisa nova, tanto material quanto espiritual. Eu acho que isso melhora muito o nosso entender de Deus, entender toda a dor de Deus, entender por onde Jesus andou, as amizades e os inimigos que Jesus acabou fazendo conforme a sua história. Quantas Via Sacras você já participou? Essa teria sido a 4 se não fosse a pandemia, então 3. E quais tipos de personagens você já fez? Já fiz Barrabás, eu já treinei para ser o Sirineu, só que aí a gente foi atrapalhado. E João é uma experiência, primeiramente é bem cansativo pelo tempo que a gente está ensaiando, o tempo que a gente se dedica ao personagem, mas no dia é outra sensação, é como se estivesse fora do corpo. Você está fazendo o seu personagem, mas você não sente que é você sente que você está sendo quem está se interpretando. Essa é a primeira vez que você participa de uma Via Sacra? É a primeira vez. Qual é a experiência de participar de uma Via Sacra? Cara, tem sido incrível, assim, porque muito da questão espiritual, né? Então, não está sendo só uma experiência de estar atuando, mas, de fato, estar vivendo a minha vida dentro daquele personagem, sabe? E qual é a sua expectativa pro dia da Via Sacra? Cara, assim, eu não tenho pensado muito no dia, mas eu sei que vai ser uma experiência incrível, né? Eu não tenho pensado muito assim, nossa, eu quero que seja dessa forma, né? Eu tenho deixado Deus agir, de fato, sabe? Quantos anos você tem? Tenho 12. De quantas Via Sacras você já participou? 3. Quais personagens você já fez? Já fui a filha de Madalena, fui a mulher que chora e agora tô sendo a mulher de Danã. Fala pra mim, qual é a experiência de participar da Via Sacra? É uma experiência muito boa, mas ao mesmo tempo muito estranha. A boa é que, assim, quando você é a mulher que chora e a filha de Madalena, assim, você está do lado de Jesus, entendeu? Você tá querendo ajudar ele ao mesmo tempo, mas não pode, entendeu? Mas o bom é que você está querendo ficar assim, bastante ao lado dele. Isso conforta muito o coração. A parte estranha é que, assim, quando você é a mulher ditadora, você ao mesmo tempo nunca se viria ali naquele personagem, assim, querendo que Jesus morra, querendo matar ele, crucificar ele, assim. Então, é ruim, mas é muito diferente, entendeu? Não dá muito pra explicar. Já explicou. Sobre este madeiro vejo o pequeno que entre os doutores falava no templo, que quando perguntei, respondeu com calma que se encarregava dos assuntos de Deus. Esse mesmo menino que está
sacras você já esteve, de um modo geral? No modo geral, 6. Como é coordenar uma via sacra? Assustador. Eu acho que é assustador. É uma experiência tão imersiva quanto atuar. Ontem eu estava comentando isso com o Terúmio, que a gente só consegue entrar no personagem no dia. Porque enquanto a gente está ensaiando, a gente está preocupado com se a pessoa está fazendo uma coisa tranquila, se a gente pode ajudar em outra coisa. E quando a gente está no dia, a gente consegue ser personagem. Mas a questão de coordenar é complicado, porque a gente tem que estar em todos os personagens ao mesmo tempo. Todos ao mesmo tempo. A nossa preocupação, ela vai de se a pessoa que está fazendo Nossa Senhora, que está fazendo Jesus, estão bem da cabeça, estão precisando de alguma coisa, há um alfinete que a gente tem que comprar na rua porque o véu está rasgado. Então, são todos os tipos de preocupação que a gente passa. E como que é a preparação espiritual para dar conta disso? Eu não sei dizer. Mas eu acho que ao mesmo tempo que ela é muito individual, ela também é muito conjunta. Eu e o Christian, a gente coordenando a Via Sacra, a gente precisa estar apoiado um no outro, porque em vários momentos eu fraquejo muito e eu preciso muito que ele me segure e vice-versa. E também tem que ser muito única sua, você e Deus, e o teu papo com ele para pedir força e para conseguir chegar em algum lugar. Por que você acha que a Via Sacra é uma experiência tão única e tão difícil? Porque é muito sobre falar de Deus para as pessoas. E ao mesmo tempo, a gente sempre fala que a Via Sacra ela é para evangelizar as pessoas que estão de fora. Ela é para falar literalmente para falar de Deus sobre as pessoas, sobre o amor, né? Sobre o ápice do amor para as pessoas. E não acho que ninguém seja digno o suficiente e consiga com maestria falar muito bem sobre isso. Então, assim, é um lugar que a gente está e que é muito privilegiado, porque a gente pode passar isso para alguém, mas eu também não acho que a gente tenha essa moral para falar. Então, eu acho que tem que estar com os 2 pezinhos bem firmes no chão e saber o nosso local, porque a gente fala muita coisa para as pessoas da Via Sacra durante os ensaios, durante as preparações, mas, cara, tudo que a gente fala pra gente ouvir também. Eu falo e eu me coloco no lugar de ouvinte, porque eu preciso, às vezes, muitas vezes, ouvir o que eu tô falando. Quantas Via Sacras você já participou? Então, essa é a 4ª Via Sacra que eu estou participando. 2 eu atuei, 2 eu estou dirigindo. Na verdade, eu dirigi as 4, para dizer a verdade. Qual é a diferença de você atuar para você coordenar uma Via Sacra? Cara, é uma diferença muito grande. Primeiro que quem está de fora, quem nunca atuou numa Via Sacra, quem nunca participou de uma Via Sacra, seja na equipe de apoio, seja como personagem, tem uma vivência totalmente diferente da fé cristã, principalmente nesse momento da paixão. E é uma experiência totalmente diferente, porque quando a gente está imerso como personagem, a gente tem que se pôr naquele lugar, a gente tem que assumir aquela característica, assumir aquela personalidade, né? Assumir de fato aquela pessoa que você era. Um exemplo, quando eu fui Caifás, eu precisei assumir, né, a personalidade de sumo sacerdote daquele povo, de querer de fato condenar Jesus, porque eu achava ele sim uma ameaça para mim. E posteriormente, já como coordenador, é uma diferença bem grande, porque ao mesmo tempo que a gente tem que estar focado em como funciona a Via Sacra, né, tanto na questão espiritual, na questão de dialogar com os personagens, de fazer com que as pessoas criem uma característica para o seu personagem, né, ao mesmo tempo a gente tem que estar trabalhando no atual, em como a gente pode trabalhar a conversão através da atuação, né? A gente costuma aqui em Santa Clara dizer que Via Sacra não é teatro, é uma vivência, e isso é verdade, porque cada uma das pessoas que estão participando da Via Sacra, independente da forma que esteja trabalhando, elas vivem aquilo de uma forma totalmente diferente. Enquanto a gente católico que não participa da Via Sacra, a gente apenas vem para a missa, participa da missa na Sexta-feira Santa, participa do ato litúrgico, nós temos uma concepção totalmente diferente, né, do que de fato aconteceu naquele dia.
né, a gente não sente a culpa propriamente dito, né? Por mais que a gente sinta, sim, eu sinto culpa, fui eu que condenei ele, fui eu que crucifiquei ele. Quando a gente participa da via sacra, a gente sente de fato esse peso. A gente sente de fato essa culpa. Independente do personagem que a gente faça, seja ele bom, seja ele ruim, a gente sente esse peso dessa responsabilidade, né? Foi através da minha voz, foi através dos meus atos, foi através da minha omissão que aquilo aconteceu. Então, difere bastante da vivência cristã enquanto leigo e da vivência cristã enquanto atuante na via sacra. A via sacra, eu acredito que deveria ser uma pastoral, né, que todo cristão deveria participar alguma vez na vida. Porque uma vez que se participa da via sacra, você tem uma visão de fé totalmente diferente daquela que você tinha antes, né? A minha fé foi muito mais renovada depois que eu participei da via sacra, desde a primeira via sacra, que foi lá em 2018, né? A minha fé vem se renovando a cada ano, por estar justamente inserido, né, nesse âmbito da via sacra. Quais personagens você já fez? A primeira foi Verônica, a segunda de 2021 foi Verônica e Madalena, e a de 2022 foi Nossa Senhora. A Semana Santa pra mim, ela sempre foi, como deve ser para qualquer cristão, uma semana muito intensa, e poder participar, né, da Semana Santa na Via Sacra é uma experiência que transcende a vivência do ato litúrgico em si, porque a gente vivencia o que de fato aconteceu. Ter sido Verônica e Madalena e Nossa Senhora foram experiências que com certeza agregaram minha fé. Qual é o peso de fazer a Mãe de Deus? Muito pesado. Muito pesado, porque quando eu recebi a notícia eu estava no carnaval, né? E aí dois amigos meus, né, que eu posso chamar de amigo, falaram assim, aceita ser Nossa Senhora. Não foi aceita, você vai ser Nossa Senhora, porque Jesus tinha me escolhido, né? Então eu não tinha muito o que fazer. E aí eu desmaiei quando eu recebi a notícia, e foi um conflito imenso, né? Ser Nossa Senhora foi um verdadeiro conflito, né? Porque a gente sabe que a gente tenta ser cristão, mas a gente não é. E ser a Mãe de Deus, a gente tem que estar sendo cristão num nível elevadíssimo. Somente na quarta-feira do Ofício de Trevas que eu tive a certeza mesmo, que eu já estava a ponto de passar para anterior, né? E ali na quarta-feira eu tive certeza de que, de alguma forma, era a minha vez, né, de passar por essa experiência. E foi uma experiência maravilhosa, né? Muito amedrontador, mas foi maravilhosa, né? Ter esse momento com Maria, né? De quinta até sexta, você sentir a presença de Nossa Senhora com você, e quando acabar você sentir como se você sentiu um peso tremendo, né, da onde saiu forças, né, para ser Maria. É uma coisa que também não tem nem como explicar, né, só vivendo. Como é não participar atuando de uma Via Sacra esse ano? A Via Sacra, ela é uma experiência transcendental. Então, quando você não tem a possibilidade de estar dentro dela, na verdade, eu quero ter a oportunidade de não estar dentro dela, depois de já ter participado. Porque antes de você viver a Via Sacra, a Semana Santa é uma. Depois que você vive a Via Sacra, a Semana Santa é outra coisa completamente diferente. Então, eu acho muito importante também essa pausa, né? Eu acho que acaba sendo quase que como um ato de coragem, porque os anos da Via Sacra também podem nos acomodar aqui dentro, podem nos acomodar nessa realidade dos personagens, e que os personagens vão se repetindo e tudo mais. E eu acho muito importante que a gente dê a vez pro próximo. E quando eu digo
isso de dar a vez, sobretudo na Via Sacra, é porque viver a Via Sacra é uma experiência que todo cristão deveria passar. Porque muda completamente a sua visão sobre o sacrifício, que é o grande ato de amor da nossa fé, que é a crucificação de Cristo. Então, eu acho muito importante que outras pessoas possam vivenciar isso também. Quais foram seus personagens na Via Sacra? Num novo formato, não vou considerar anterior, já participei da Via Sacra uma outra vez, quando eu era mais nova, mas nesse novo formato, né, mais madura, eu participei 3 vezes. E eu fui a primeira Nossa Senhora, para esse novo formato, né, esse formato que vinha para além do teatro, que a gente buscava trazer a vivência para dentro da Via Sacra. E eu fui a primeira Nossa Senhora, e não só a primeira, como também a segunda. Eu fiz Nossa Senhora 2 vezes. E depois de viver a Nossa Senhora, eu vivi o demônio. Né? Então foi literalmente mudar da água para o vinho. Eu sempre gosto de dizer que a Via Sacra ela é uma experiência muito única. Até mesmo entre as Vias Sacras, até mesmo vivendo o mesmo personagem. Ela é uma experiência muito única. Então, assim, nada vai se comparar à minha vivência como Nossa Senhora em 2019, que foi o ano da estreia. Nada vai se comparar. Quando eu recebi o convite para ser Nossa Senhora em setembro do ano anterior, eu passei meses me preparando para esse papel, né? Porque eu não tive a opção, como tudo nessa igreja, a gente nunca tem a opção de dizer não. Então, eu passei meses me preparando para essa realidade. Né? Passei meses matando a Juliana que há em mim, aos poucos, né? Para que Nossa Senhora pudesse florescer em mim. Então, foi a quaresma que eu mais vivi, que eu vivi ela mais intensamente, né? É uma quaresma para mim muito inesquecível, porque para além da Semana Santa, a quaresma em si foi uma vivência muito especial, porque foi quando Nossa Senhora nasceu em mim, né? E depois que, no dia em si, eu me lembro de muito pouco, porque não era eu. Isso aí eu falo com muita tranquilidade. Não era eu que estava ali, era Nossa Senhora. Fiquei com uma fama, né, de ser a pessoa que desmaia depois de Via Sacra. Mas eu sempre gosto de explicar que isso não é sobre repouso no espírito, sobre problema de saúde, coisa e tal. Na verdade, as 2 vezes que eu fui Nossa Senhora, eu desmaiei logo depois do papel, porque eu acredito, né, que seja pela questão de que Nossa Senhora foi uma mulher muito extraordinária e aquilo que ela passou ninguém mais poderia passar, né? Isso é dito por santos, que a dor que Nossa Senhora suportou, nenhum ser humano seria capaz de suportar. E quando Nossa Senhora me empresta um pouco da dor dela para o meu físico, que é um físico fraco perto dela, é muito natural que no fim, que é quando aquilo acabe, o meu corpo desabe, porque ele é um corpo muito fraco perto do que ela passou. Né? Então eu considero isso pra mim, o ato de eu desmaiar depois, isso pra mim é algo muito bom, porque significa que eu consegui viver aquilo na minha plenitude. E passada disso, da santidade para viver o demônio, né? É até difícil de descrever, mas é uma vivência muito grande de contrastes, né? Acaba trazendo muitas verdades para nós, me revelou muita coisa para mim, Juliana, não para os outros, não para a igreja, porque o ato de você atuar numa Via Sacra, ele evangeliza você antes de evangelizar o outro. A evangelização começa com a gente. Então, quando eu fui o demônio, eu passei pela ideia de que eu podia ser santa, mas eu também podia ser má. Então, é sobre a ideia de que a gente tem a mesma capacidade que a gente tem de ser santo, a gente tem de ser mau. Essa santidade está dentro de nós, assim como a maldade está. E é por isso que a gente está na igreja, é por isso que a gente luta, é por isso que a gente vive a Semana Santa, é por isso que a gente se penitencia na quaresma, porque a maldade está em nós e ela é muito fácil de ser despertada. A santidade não é fácil de ser despertada, porque eu trabalhei por meses a santidade para ser Nossa Senhora. Para ser o demônio eu não precisei nem participar dos ensaios. Eu vim aqui na quinta-feira e fiz, porque a maldade é fácil de ser despertada em nós.
É só a gente nos deixar livres, é só a gente cortar as nossas amarras, aquilo que nos prende, os nossos conceitos de igreja, que nos prendem nessa nossa forma, né, de cristão. Quando a gente corta isso, a maldade ela é muito facilmente identificada. Então, eu acho que a Via Sacra, acima de tudo, ela é uma experiência de autoconhecimento. E como foi para você criar vínculos com pessoas novas que não faziam parte do seu ciclo de amizade e que a Via Sacra proporcionou isso? Quando eu fui Nossa Senhora, eu fui escolhida como Nossa Senhora antes de Jesus ser escolhido, né? Então, na época, ainda tinha uma divergência de quem seria Jesus. E eu não opinei sobre isso, né? Diferente de outras situações, eu não opinei nada, não foi eu que escolhi Jesus. Eu aceitei aquilo que me foi proposto. E aí, quando me apresentaram Jesus, né, que seria o Vitor, eu conheci o Vitor fez crisma comigo, mas a gente não era amigo. A gente se conhecia da igreja, né? Mas a forma como que a Via Sacra, os ensaios dessa Via Sacra foram conduzidos naquele ano, sempre passaram essa intenção, a intenção de viver, né? E não era sobre atuar. E se eu estou vivendo a Mãe de Deus, né? Eu, no mínimo, preciso amar aquela pessoa como um filho para mim, né? E ali, antes na minha vivência de Nossa Senhora, né, muito antes da Semana Santa, eu já comecei a trabalhar em mim o sentimento de maternidade, né? Então começou a nascer em mim, assim como começou a nascer em mim Nossa Senhora, começou também a nascer em mim um sentimento materno pelo Vitor. E foi algo muito natural, sabe? Não foi algo forçado, não foi algo que a gente tentou criar, sabe? Foi realmente muito natural como as coisas foram acontecendo e que quando a gente viu, eu já amava Vitor como um filho e ele já fazia parte do meu ciclo e os nossos amigos viraram amigos em comum e desde a Via Sacra os nossos amigos fazem parte dessa realidade, né? E foi tudo por conta da Via Sacra. Dentro da Via Sacra, a pessoa que foi convertida hoje em dia é minha filhada, né? O Vitor que eu não conhecia hoje em dia é meu filho. Então a Via Sacra ela tem um poder que vai muito além disso aqui, vai muito além dos meses de preparação, vai muito além de um dia, porque um dia é muito pouco. Um dia, Sexta-feira Santa é muito pouca para o que é a vivência da Via Sacra, né? E é muito engraçado porque depois da Via Sacra de 2019, isso passou a ser quase que como um pré-requisito, essa relação, né? Esse criar vínculos. Depois da minha experiência com o Vitor, isso acabou passando a ser um pré-requisito para as próximas Via Sacras que vieram. Então, a Nossa Senhora da Andresa, ela tinha um vínculo já pré-pronto com o Tailã, né? Uma amizade de anos. Então, assim, para mim foi muito, muito importante dar início a isso, porque não foi eu que dei início a nada. Foi a Nossa Senhora que me instruiu dessa forma. E é engraçado porque até mesmo na outra Via Sacra em que eu fui o demônio, Vitor era o portador do demônio, que era Caifás. Então, até mesmo quando mesmo a gente saindo desses personagens de Nossa Senhora e Jesus, tudo em nós ainda está conectado e sempre estará. É um fio que eu não consigo mais cortar, sabe? E eu acho que pra mim esse é um dos maiores presentes do Via Sacra. Esse mesmo homem já não era um menino quando naquelas bodas lhe pedi, mas
morrer, seu amigo. Queria saber de vocês qual a importância de se ter uma rede de apoio dentro de um trabalho da Via Sacra. Com certeza, se não tivesse nenhum de vocês, né, até mesmo no ano passado, que foi o demônio, provavelmente eu não teria conseguido. Ser a mãe, né, de Jesus é muito complicado e ter o apoio, né, ter o direcionamento de todo mundo, né, de vocês, né, do próprio Tailã, né, que mesmo, por incrível que pareça, né, foi o meu Jesus, mas a gente não teve tanto contato. Eu acredito também que não precisava. Só o fato dele ter me escolhido, acho que já é o suficiente. Durante todo o ensaio, até a quarta, eu fui muito fraca. Se não fosse as ressacas passadas, se não fosse a vivência, né, dos meus personagens passados, provavelmente eu não teria força para essa mulher que teve de do nada pegar uma Nossa Senhora de primeira vez. Ter esse apoio, né, quando você está de fato, né, na Via Sacra e quando não está, eu acho que é fundamental. Sobretudo a gente, né, porque a gente faz tudo junto. A gente faz tudo junto, então. E às vezes é absurdo que a gente não precisa se comunicar. Quando a gente vai falar alguma coisa, ou a gente para, ou a gente fala a mesma coisa e a gente sabe que aquela ideia não veio da gente. E o mais bonito é isso. E com certeza as nossas ideias não vêm da gente. Porque quando essa galera aqui, se não fosse Deus, a gente não ia ter 1/3 da sabedoria que a gente tem para poder fazer absolutamente nada aqui. Então, tem o apoio celestial, tem o apoio terrestre, que é fundamental. Acredito que os vínculos, eles nos potencializam, né? Na nossa vivência na Via Sacra. É muito mais difícil você viver sempre sozinho. Não tem como você encarar um personagem na Via Sacra estando só. Quando eu digo só, não é só fisicamente, porque obviamente você vai estar sendo rodeado de pessoas, mas é só afetivamente mesmo, né? Por isso que eu digo que a Via Sacra ela tem esse poder de criar vínculos. É um poder que é da Via Sacra. Eu não conheço ninguém que tenha participado da Via Sacra que não tenha criado vínculos aqui dentro. A Via Sacra converte. Se a Via Sacra converte, o que é criar vínculos? Eu acredito que todo o meu suporte, sabe? Todo o meu suporte terrestre, como a André disse, é um suporte que vem dos meus amigos, é um suporte que vem dessas pessoas que estão com a gente que estão vivendo essa mesma caminhada com a gente, né? Esse mesmo esforço diário, porque é um esforço físico muito grande, né? A Semana Santa é algo que nos desgasta de uma forma sobrenatural, né? Então a gente vive a Semana Santa de uma forma completamente diferente desde que a gente viveu a Via Sacra pela primeira vez, né? Então, se a gente não tiver apoiados nos outros, é impossível. Falo com tranquilidade, é impossível. Quando eu fui demônio, a gente tem uma parte do início da Via Sacra que a gente entra na igreja para comunhão, na fila da comunhão. E nesse momento a gente já estamos de personagem, todos nós, né? Já estamos todos com as nossas vestes, já somos aqueles personagens. Já estamos vivendo aquela realidade. Mas a gente não precisa entrar para comungar. No ano passado, eu era a última a comungar, porque eu era demônio. E no momento que eu pus o meu pé dentro da igreja, começou a cantar a música de Pietá, a minha música de Pietá, nos últimos anos, né, quando eu fui Nossa Senhora. E o meu primeiro instinto foi botar o meu pezinho pra trás da meia volta e voltar, porque eu não ia entrar daquele jeito, sendo demônio com a música de Nossa Senhora tocando. Sem noção. É um temor a Deus que eu acho que a Via Sacra ela potencializa o nosso temor a Deus, né? A gente dá muito mais importância a tudo que é feito aqui. Então não conseguia, achei que eu não ia conseguir. Botei meu pezinho, dei meia volta e voltei. E aí quando eu dei meia volta e voltei, ele de cara com o Marcos, né, o coordenador, e que eu falei pra ele, cara, não vou conseguir, deixa eu voltar. E ele falou assim, não, você vai conseguir, conseguiu ser Nossa Senhora, por que não vai conseguir ser? E aí eu
voltei pra fila e fui andando até a fila de comunhão. Foi um dos maiores esforços de toda a Via Sacra. Depois eu vivi toda uma Via Sacra, mas um dos meus maiores esforços foi aquele de conseguir caminhar até o altar vestida daquela forma para receber a comunhão ao som da música de Nossa Senhora. Então, eu acho que isso também explica muito a necessidade que a gente teve de gravar a música de Pietà, né? Que acabou virando uma trilha sonora de Pietà. A cilada que foi a minha, ninguém tem coragem de Não, aí é tipo... Mas a minha cilada também foi, que a minha cilada foi da tua. Então você foi bem na tua. Né? Porque, inclusive, foi a primeira vez que teve uma cena de Pietà com música, com pessoa cantando, e eu, extremamente inexperiente no Ministério de Música, me botaram pra cantar. Então, assim, depois já acabou virando acabou ficando muito natural. E a gente achou que seria muito interessante gravarmos este ano, que não estamos participando da Via Sacra, porque foi o que eu comentei, é muito fácil se desvincular do demônio. No instante que eu tirei a roupa, eu já não era mais ele. Foi muito fácil, sabe? Do mesmo jeito que é muito fácil entrar, é muito fácil sair. Mas Nossa Senhora não é. Nossa Senhora você tem que ter um trabalho muito grande para entrar. E é algo que eu não consigo voltar. É um caminho sem volta. Eu acredito que esses personagens pesados que fazemos, Nossa Senhora, Jesus, né? Estou falando dos personagens que são, né, nessa linha cristã. Não estou falando dos personagens maus, porque eu realmente acredito que é muito mais fácil você se livrar deles. Mas quando você tem um papel que ele é muito ligado com o alto, é algo que te transforma. E é uma transformação que não tem volta. Então, a minha vivência em Nossa Senhora, mesmo quando a Andressa foi Nossa Senhora, eu ainda sentia muito forte essa experiência, né? Claro que a gente quer, a Nossa Senhora sempre está conosco, mas a gente sente muito forte esse espírito dentro de nós. E a Andressa está aqui para me deixar mentir, porque ela também passou pela mesma experiência que eu. E sabe que é algo que a gente não consegue. A gente não consegue se desvincular depois. Né? E como a Andressa falou, tudo que a gente faz junto, todas as nossas experiências são juntas. E curiosamente, eu fui Nossa Senhora e ela também. Então, por que não gravarmos juntos a música de Nossa Senhora? Né? É uma música que ela vai parecer muito ruim ao ouvido, né? Porque a ideia é que é muito difícil para nós cantarmos essa música. É muito difícil para nós colocarmos aquela roupa. E ela sempre vai ser uma música que é cantada daquela forma, em tom de choro, porque a gente está chorando mesmo, não é encenação. Nem começou. Né? Então é uma música que ela sai engasgada, que ela fica na garganta, porque ela não é uma música para ser bonita. A gente não está aqui tentando fazer um show. Né? É uma música que ela precisa trazer um sentimento, que da mesma forma que toca as pessoas lá no alto do Calvário, quando acontece a cena de Pietà, mesmo que ninguém esteja vendo Nossa Senhora e Jesus, as pessoas se tocam pela voz. E a gente quer poder eternizar isso. Acho que a ideia foi sua, mas eu acho que porque as ideias são sempre dela. Aqui em Santa Clara, nós costumamos dizer que a Via Sacra não é encenação. A Via Sacra ela é uma vivência, sobretudo de fé. E aí fica o questionamento mais importante, talvez, da Via Sacra. Qual a relação e a importância da fé nesse momento? Parece ser redundante, gente, mas não consigo nem falar, porque já vou lembrando do ano passado e enfim. Quando, eu vou falar de 2019, que foi o primeiro baque assim, que eu senti de fato. Quando eu me ofereci para ser Verônica, foi pelo simples fato de eu achar que sabia cantar. E o Cristian, a gente caminhando na rua, e falou assim: amiga, a gente está desesperado porque a gente não tem personagem, né? Tudo que era da Via Sacra foi levado, né, pela outra coordenação, da outra paróquia, e a gente não tem nada. Eu falei assim: amigo, eu sei cantar, ajudo vocês como Verônica, tranquilo. Né? E não foi nada disso, porque quando eu entendi o que eu ia fazer, né, porque Verônica, ela age
no silêncio, ela age na calmaria. Em meio àquela bagunça, né, a Verônica vem como um sopro que ninguém vê, que ninguém espera, né, e ela acha uma maneira de chegar no Senhor dela, de alguma forma ajudar. Né, e Verônica também não sabia que precisava daquela ajuda. Então, ela toda piedosa, ela pede licença, porque ela tem noção de onde ela está chegando, do que ela vai fazer, em quem ela vai tocar, né? E você ter o peso de converter até quando você não é, né? O peso de você converter alguém, né? é muito grande, e Verônica traz isso, né? Porque após o milagre, né, da Sagrada Face, todo o povo vê o que está fazendo, né? Entende que realmente aquele era o Salvador. Tentar expressar isso em 2021 foi muito mais difícil, porque me deram 2 personagens, né? E são 2 personagens que amavam Jesus, mas de forma diferente, né? Porque experimentaram o amor de Deus, a misericórdia de Deus de forma diferente. E se você expressar isso num personagem é difícil, imagine em 2. Né? Eu sempre digo que Verônica, por eu já ter vivenciado esse personagem, em 2021 foi uma vivência diferente, mas eu já tinha noção do que eu ia fazer. Né? E Madalena não. Madalena não tinha noção nenhuma. E quando eu cheguei na porta, né, Andresa, e eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer? Eu não tinha construído nada. Eu não tinha parado, porque eram coisas muito rápidas, eu não tinha esse tempo para poder parar, né, e pensar, até porque, como sempre, quando a gente se reúne, a gente estava comendo e falou assim, você, Juliana, recebendo a notícia de que seria Maria de novo, e eu te faria 2 personagens, né? E assim que o ADI deu a nota da música, acabou. Eu já não tinha um pelo no meu corpo que era eu. Era a Madalena ali. Porque eu só queria chegar desesperadamente no corpo de Jesus. E da forma mais humilhante, mas também com todo o meu amor, tentar limpar as feridas dele. Feridas que eu, né, Andresa, Madalena, né, causaram. Então, Madalena se humilha do início ao fim da Via Sacra, né? E o momento que eu tinha que Madalena tinha pra se humilhar, tá vendo como é difícil? Eu falo eu, porque é o personagem do negócio aqui. E que tinha gente, olha, audácia, tinha pra se humilhar ali, pra de alguma forma tentar dizer o eu te amo, né? Ali limpando, né, as feridas, preparando o corpo, né? Era aquele momento e aquela música que me conectou com a personagem, né? E a cada Via Sacra a gente vai galgando um passinho bem pequeno mesmo na fé, e vai construindo uma nova Andresa, assim, com certeza construindo um novo Vitor, um novo Cristo, um novo Marcos, uma nova Juliana. Cada personagem, né, muda algo na gente, que às vezes a gente nem imagina que precisa ser mudado. A gente é ser humano, falho, podre, mas a gente está aí fazendo o papel de Nossa Senhora, está fazendo o papel de Verônica, de Madalena, de mulher convertida. Além de converter a gente, eu acredito muito que converte, a gente converte o próximo. Eu acho que eu poderia responder essa pergunta com uma frase. Nem precisaria me estender muito. É impossível falar de Via Sacra sem falar de fé. Impossível. Não acho que nem precise de algo muito além disso, porque pra mim é muito visível, é muito notório, é algo muito explícito, né? A gente está falando sobre uma vivência, não um teatro. A gente está falando sobre fé. A fé, ela é algo muito individual e ao mesmo tempo algo muito coletivo, né?
Eu acho que a fé sozinha, ela é muito mais difícil de carregar, mas acho que é por isso que é tão importante os amigos que fazemos dentro da igreja. Porque, cara, é muito difícil andar sozinho, é muito difícil caminhar sozinho, né? Mas porque a fé, ela não pressupõe nenhum tipo de regalia, a fé, ela não pressupõe nenhum tipo de vantagem. A fé, ela só pressupõe a salvação. Só. Mas é uma salvação que a gente precisa aprender a enxergar. Para o nosso coração humano é muito difícil a gente entender que aquilo que a gente vive aqui na Terra é algo que estamos caminhando para a salvação. É muito difícil entender que os prazeres da Terra, eles não são para o prazer da salvação. É muito difícil. A gente entender isso sozinho é muito difícil. E olha que a gente está aqui. A igreja, a gente foi nascido e criado. Eu me lembro de uma época da minha vida que eu não estive aqui dentro dessa igreja, sabe? E é muito engraçado porque a gente brinca que a gente mesmo se sabota, porque a gente está sempre envolvido em 300 milhões de coisas e a gente sempre acha que não vai dar conta, mas no fundo a gente sempre dá conta. E a gente sempre acha que não vai dar certo, mas no fim sempre dá. Porque não é a gente que faz, não é a gente que se sustenta, é o Senhor que nos sustenta, é a fé que nos move. Né? E sinceramente, se não fosse pela fé que eu tenho, eu não tinha por que estar cantando em 4 missas seguidas. Você entende? Não faz sentido. Se não for pela fé, eu não tenho por que fazer nada disso. Não tem por que o Vitor se submeter a andar sei lá quantos quilômetros tomando chicotada, levando uma cruz pesada. Não faz sentido. Não faz sentido pra gente, enquanto humano, sabe, se submeter a esse tipo de coisa se não for pela fé, né? Eu lembro que quando eu fui Nossa Senhora pela primeira vez, as pessoas ficaram muito surpresas, né? Acho que essa é a parte mais interessante da Via Sacra, é porque o povo sempre se surpreende com a capacidade que a nossa fé tem, assim como nós nos surpreendemos. E quando você assume o papel de Nossa Senhora, você se surpreende com a sua própria fé. Porque para você assumir esse tipo de papel e você conseguir viver isso, você precisa de muita fé. Muita. E eu achava que minha fé era muito pequena antes de eu viver Nossa Senhora. Foi depois que eu vivi Nossa Senhora que eu vi, caraca, a minha fé é grande. É muito grande. Não é como deveria ser. O Senhor sempre aumentar a minha fé. Mas ela não era uma fé pequena, né? Porque senão eu não estaria aqui. Então, quando eu vivi Nossa Senhora pela primeira vez, eu cheguei aqui com esse mesmo vestido, com o cabelo preso e sem nada característico de Juliana. Eu era Nossa Senhora. E as pessoas não me reconheceram. Nenhum padre me reconheceu. Então, eu quero que você é capaz de me explicar, é capaz de me dar alguma outra justificativa que não seja fé? Isso, então a gente pode concluir que a sacra é sim, né, coisa diferente. Essa é a né? Nossa Via Sacra, ela sempre acontece de forma encenada. Na Sexta-feira Santa, ela se dá logo depois do ato litúrgico da Paixão do Senhor. De um tempo para cá, para ser mais preciso, de 2019 até então, o que acontece é que a nossa experiência tem sido diferenciada em razão de contemplar menos o aspecto cênico e mais o aspecto espiritual, vivencial. Viver cada personagem traz uma perspectiva de espiritualidade para quem estará participando, atuando, e o sentimento de cada pessoa ao viver o que lhe é proposto tem sido uma marca do que aqui estamos realizando ao longo desses anos. E seja fazer Jesus, seja fazer o próprio demônio, foi um personagem inserido nas nossas caminhadas,
aparecendo já na quinta-feira. Não podemos nos esquecer que Jesus ele sofreu a agonia no Getsemane, logo depois de celebrar a última ceia. E o que temos sem sombra de dúvidas, uma continuidade daquela tentação do deserto quaresmal especificamente, que se prolonga. Então, o que nós temos a propor para a comunidade é viver conosco, viva conosco, participe com quem vai atuar, com quem vai rezar, na verdade, orar, porque mais do que uma interpretação, cada manifestação dos que estarão atuando será expressão de oração e de fé. Já caiu a tarde, o céu fica nublado, logo voltarás ao teu Pai eterno. Dorme, pequeno, dorme, meu menino, a quem eu entreguei todo o meu carinho, como em Nazaré, naquela manhã. Eis aqui tua serva, eis aqui